A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Metanoia, o canal que te faz mudar. Metanoia significa mudança de pensamento. Nosso objetivo aqui é te fazer pensar um pouco, te fazer vencer, te fazer progredir. E por isso, muito obrigado a você que é inscrito no nosso canal, você que comenta nas postagens, você que compartilha e a você que ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas agora, já mete o dedo no botão de se inscrever, compartilha e comenta. Não deixe para última hora, porque você vai esquecer. Você já teve medo de alguma coisa? Aquele sentimento que te fez parar, ficar paralisado, sem reação? Ou também já teve medo e você fugiu? Ou até mesmo você teve medo e agiu? Eu quero falar com você acerca do medo, a emoção que assola toda a humanidade. Eu quero te fazer vencer o medo. Vou te explicar algumas táticas dentro da Bíblia, de homens da Bíblia que tiveram medo, mas venceram acima de tudo. Eu quero iniciar com um versículo da Bíblia que está lá em 2 Timóteo 1,7, que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O medo é algo natural. Todo homem ou mulher, criança, animal, possui medo. E é isso que nos diferencia de uma parede, de uma montanha, de uma pedra. O medo que nós possuímos, ele faz com que a gente se proteja. É uma autodefesa do nosso organismo. É o medo que te faz não pular de um prédio alto, porque você sabe que você vai morrer. É o medo agindo em você. É o medo também que faz com que você seja prudente quando você vai atravessar uma rua e olha para os dois lados para ver se não está vindo nenhum carro. Porque você sabe que se você for atropelado, você pode vir a morrer ou ter uma sequela muito grave. É o medo que te faz proteger de animais peçonhentos, de não querer botar a mão em aranhas, cobras, escorpiões, matá-los, porque você sabe que se um bicho desse te picar, você vai ter sérios problemas. Então eu quero te explicar que o medo que você sente, ele é natural. Porém, qual o medo que eu quero que você vença? É aquele medo que te faz parar. É o medo que te impede de progredir, de fazer as coisas boas da vida. A partir do momento que algo te paralisa, que você não consegue mais fazer as coisas, que você não consegue mais agir, aquilo ali já saiu do medo natural e foi para o medo que é considerado uma doença, a fobia propriamente dita. E o medo, quando ele age na vida do homem, ele faz três coisas. O medo, ele te paralisa, ou ele te dá um impulso para você fugir, ou ele te dá um impulso para você lutar. Três coisas dessas vão acontecer com você. Se você estiver num assalto, você estará tomado pelo medo. E o teu organismo certamente vai mandar você ficar parado. Não fugir, porque se você fugir, é arriscado você morrer. E nem lutar, porque você não vai ter as armas suficientes para lutar contra o bandido. Então, em cada situação, o medo ele vai agir de uma forma diferente no organismo humano. Se você estiver se afogando, por exemplo, ou tiver que mergulhar para poder salvar alguém, o teu organismo vai mandar forças para os seus braços, para as suas pernas, para que você possa agir. Se você estiver numa floresta e tiver que correr de um perigo, o medo vai fazer a mesma coisa. O teu organismo ele vai enviar adrenalina para os teus braços, para as tuas pernas, para que você possa fugir. Então o medo é algo natural e relativamente bom. Porém, como eu já disse no início, quando este medo começa a influenciar no seu dia a dia, te impedindo de fazer as coisas, aí você precisa procurar ajuda. A ajuda de Deus, a ajuda de um tratamento especializado.
Mas será que na Bíblia teve gente que sentiu medo? Será que os homens de Deus sentiram medo? Já parou para pensar nisso? Eu quero falar de pelo menos 3 personagens da Bíblia que sentiram medo e agiram de diferentes formas. Como eu disse para você, o medo ele te faz paralisar, fugir ou agir. E um exemplo de uma pessoa que teve medo e travou, ficou paralisada, foi Pedro. Quando Jesus chama ele para vir caminhando sobre as águas, ele vai, mas durante o caminho ele sente medo. E o medo travou ele e ele começou a afundar. Somente quando Jesus puxou ele, e aqui já vai uma revelação, o Senhor Jesus sempre está conosco e retira-nos do medo. Tirou ele e ele sentiu novamente coragem para voltar para o barco. O segundo exemplo de homem de Deus que teve medo foi Elias. E aqui eu quero fazer um parêntese. O medo não é falta de fé e nem intimidade com Deus. Quem foi Elias? Um homem usado por Deus tremendamente. Foi o homem que fez cair fogo do céu. Porém, quando ele escuta uma notícia, o que ele faz? Sente medo e foge. Nós sentimos medo. Uma das nossas tendências é fugir. Mas, assim como Elias, nós precisamos também estar atentos à voz do Senhor. O Senhor Jesus, Ele quer falar contigo neste momento. Você que aí que está tremendo de medo, você que não consegue fazer mais nada por conta dessa pandemia, nem sai de casa, para tudo você usa máscara, álcool gel, se for possível você bota até um bunker em volta de você, tamanho o seu pavor, o seu medo, a sua fobia. O Senhor Jesus quer falar contigo agora e retirar todo este medo, para que você possa voltar a ter uma vida normal. Mas e o outro personagem? O outro personagem foi Josafá. Josafá foi um homem segundo o coração de Deus, fazia tudo o que era aprazível a Deus. Porém, Josafá também escuta uma notícia: olha, os moabitas estão vindo contra ti. E ele, apavorado com medo, o que ele faz? Ele age. E como ele age? Ele vai orar e jejuar. Aqui vai uma dica para você. Quando você estiver com medo, haja. E o agir tem que ser com oração e com jejum. Quando você começar a orar, quando você começar a jejuar, Deus vai lhe dar a resposta e vai arrancar todo o medo da sua vida. Deus, Ele quer tirar todo esse medo e arrancar do seu coração tudo aquilo que te faz travar, fugir e não agir. Mas, Jonatas, você falou, e como eu venço esse medo? A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir a presença do medo. O que te faz ter medo? Mas eu não estou falando daquele medo natural, não. Estou falando do medo fobia, daquele que te faz parar, travar, não querer fazer nada. Aquele medo que te impede de vencer na vida, aquele medo que te impede de crescer espiritualmente, de crescer na igreja, no trabalho, no relacionamento. Porque tem pessoas que têm medo de relacionamento também. E você precisa vencer este medo. Descubra por que você adquiriu este medo. Segundo, não tenha vergonha, compartilhe este medo. Converse com uma pessoa que você tem confiança. Olha, eu tenho medo disso, me ajuda a vencer. E ele vai te ajudar. Porque o ser humano, ele precisa disso, ele precisa de relacionamento. Nós precisamos de relacionamento para poder vencer os nossos medos. É por isso que Deus colocou amor no nosso ser, para que a gente possa se relacionar. Esqueça o passado. Tem gente que fica remoendo ali o passado. Ah, mas ele fez isso comigo. Ah, mas eu fiz aquilo com ele. Ah, mas aconteceu isso há trocentos anos atrás. Esqueça. Porque o passado ele vai sempre influenciar no seu futuro. Enquanto você estiver olhando para o seu passado, o seu futuro vai estar sempre ameaçado. Então esqueça. A última coisa para você vencer: entregue o seu medo a Jesus.
Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias. Ele está aí do seu lado. Ele está pronto a segurar pela mão. Ele diz lá em Isaías: não temas, eu sou contigo. O Senhor Jesus é contigo. Não temas, não tenha medo. Se apegue a Jesus, se agarre a Jesus. Creia na palavra dele. Quer vencer o medo também? Se debruce na Bíblia. Leia a Bíblia, ela tem palavras de conforto, ela tem palavras de encorajamento, ela tem palavras de esperança. A esperança tira o medo. Se você não lê a sua Bíblia, como você vai ter esperança? E para encerrar, eu quero deixar um outro versículo para você. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo sabidas de Deus. Com orações, graças e súplicas. A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Pense nas coisas que são do alto. Nisso que você tem que pensar. Para que você vença o medo. Deus te abençoe. E neste momento te invada o teu coração com esperança, com força, com amor, com moderação, para que você possa ter autocontrole sobre aquilo que está te dominando neste momento. O Senhor Jesus quer te fazer vencer o medo. O Senhor Jesus quer te fazer vencedor. O Senhor Jesus quer te fazer próspero. E para você ser tudo isso, para que você seja mais do que vencedor. Ser mais do que vencedor é ir além de vencer. É aquele que foi além. Você precisa perder e vencer este medo. Deus te abençoe no nome de Jesus.